Então, nesse sentido e nesse momento, eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Pastor Walter. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Pastor Walter. Amigo aí de alguma caminhada, agora mais próximo ainda, né? Nós estamos. E eu convidei hoje para falar sobre um pouco de missões, um pouco sobre rendição e obediência, que nós estamos falando esse mês, e que o Senhor possa abençoá-lo nesta manhã. Amém? Amém, obrigado. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Ele tem realizado em mim e através de mim. Amém? Deus, Ele quer fazer grandes coisas, Ele quer continuar fazendo grandes coisas em nós e através de nós. Amém, irmãos? Já estou abençoado aqui, além de estar com vocês, essa igreja querida e amada. Rever o Aurélio, tive o privilégio de estudar com ele. Na verdade, eu entrei no seminário, ele já estava saindo, né? Estava concluindo e já iniciando o mestrado. Mas tivemos o privilégio de... Eu lembrei de uma situação aqui que é um tempo difícil que a nossa igreja estava vivendo. E eu falei, Aurélio, tem um culto de missões lá na igreja. E você pode ir lá? E eu posso. Aí a gente não tinha nem carro, né? Eu lembro que eu peguei ele no metrô Arthur Alvim, descemos ali. Pegamos a lotação, descemos na Vila Jacuí, e foi uma benção aquele dia, culto de missões. E aí vendo ele aqui agora, o trabalho que Deus... Eu acompanhei ele nas redes sociais, ele e a Janaína. Então, vendo aqui, ao vivo, assim, fiquei muito feliz de ver o que Deus está fazendo nele, ou neles, e através deles ali em Moçambique, né? Que Deus continue abençoando o trabalho dele. E bom ver a igreja Congregacional do Parque firme, cumprindo a missão. Isso é maravilhoso. Bem, dentro dessa perspectiva de rendição e obediência, o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto conhecido de todos, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus diz o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Amém? Mas fará conforme me apraz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, certamente seremos ministrados aqui pelo Senhor. Eu vou recitar, eu vou me arriscar aqui, né? Eu gosto de falar texto decorado. Então, é Mateus 28, 18, 19 e 20. E nós vamos falar também Atos 1, 8, que eu sei que é muito conhecido. Acredito que a maioria sabe de cor. Mateus 28, bem, eu acho que vamos colocar ali também, né? Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não estou lendo ali não, tá? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não olhei para não ficar... Não tem influência. É porque a minha versão é atualizada, né? Mas não tem problema, está tudo ok. E Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Eu também, esse eu não combinei, mas é porque eu quero linkar esses textos que nós acabamos de ler, ou de recitar, com o texto de Lucas 24, 49, que diz assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Por que eu estou colocando esse texto no meio aí de Mateus 28 e de Atos 1,8? Porque, irmãos, para que Deus manifeste a sua glória no meio do seu povo, temos que obedecer, amém? Temos que nos render em obediência. E esse texto me faz lembrar que os 120 que estavam orando ali no templo, eles
permaneceram em obediência. Porque eles poderiam ter ido para outro lugar, eles poderiam fazer como Jonas, né? Deus manda para um lugar e Jonas vai para outro lugar. Mas eles permaneceram até que a promessa do meu Pai, disse Jesus, fosse cumprida. E porque eles permaneceram, permanecer, eu esqueci aqui a pronúncia no grego, mas essa palavra permanecer, e ela acontece umas 9 ou 10 vezes no Evangelho de João capítulo 15, ela traz a ideia de assim, permanecer, ainda que tudo seja contrário, ainda que você não esteja conseguindo suportar. A ideia da palavra permanecer, eu estou falando de João 15, mas aqui também em Lucas 24, é permanecer, ainda que tudo pareça difícil, insuportável. Essa é a ideia dessa palavra. E Jesus fala, permaneçam, até que do alto. Obedeçam, ainda que tudo esteja contrário. Obedeçam até que vocês recebam do alto o poder, a promessa do meu Pai. E eu lembro de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvides a minha voz e obedecer, o deserto então será manancial. Águas vivas fluirão, irmãos. Se nós obedecermos, se nós esperarmos a promessa de Deus. Então, eu queria lembrar aqui nessa pequena introdução a importância de nos rendermos em obediência ao nosso Deus. E continuando aqui, nós falamos sobre Mateus 28, que fala da grande comissão que a igreja tem, que foi confiado a nós. E já percebemos aqui que grandes coisas o Senhor tem feito através da Igreja do Parque, fazendo missão não somente no seu local, onde está inserido, mas até os confins da terra, até que todos ouçam. E o mundo inteiro, irmãos, está no plano de Deus. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. São Miguel Paulista, São Paulo, Brasil e até os confins da terra. Amém? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A humanidade, todas as pessoas, o mundo seja alcançado. Essa é a vontade de Deus. O grande propósito, e aqui vamos para Lucas 1,8, também recitamos aqui, o grande propósito, quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ele queria mostrar esse crescimento, fruto da obediência de alguns irmãos que esperaram do alto receber a promessa de Deus. Então Lucas escreve esse livro de Atos com a intenção de mostrar o crescimento da igreja e como essa religião da época, o cristianismo, alcançou toda aquela terra, chegando até Roma, que eram os confins da terra. E não foi fácil para Paulo chegar, para Pedro chegar, e para os outros apóstolos também chegar a tantos lugares e implantar igreja, e ministrar a palavra, ensinar. Não foi fácil porque foram muitas lutas. Os inimigos, né? O inimigo das nossas almas, o adversário, o acusador, se levantou de várias formas para impedir o agir de Deus. Mas quando a promessa foi derramada, e nós vamos falar mais especificamente sobre isso, quando a promessa de Deus foi derramada sobre a igreja, nada conseguiu parar. Amém? Nós cantamos aqui, o Coliseu tentou, os leões tentaram parar a igreja, mas na história da igreja, em todos os momentos de luta, de dificuldade, de perseguição, a igreja sempre permaneceu de pé, porque Jesus falou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você é igreja, você é povo de Deus, é nação santa, é propriedade exclusiva do Senhor.
Então, nada pode prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Lucas então mostra que é possível a igreja permanecer firme nas promessas e cumprir a missão até que todos ouçam. Quero enfatizar aqui que o mundo que devemos alcançar é um grande desafio que se impõe a nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Hoje somos aproximadamente no mundo 8 bilhões de pessoas e aproximadamente um pouco mais de 200 nações. E eu quero dizer para vocês aqui e ratificar aquilo que eu sei que já tem sido ministrado nesse lugar, que Deus quer que a igreja atinja todas as nações, com o sangue de Jesus, perdoando, salvando, curando, livrando, libertando. Ele pode e quer resgatar todos os pecadores. Falamos isso aqui sobre 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todas as nações, todo o mundo seja alcançado, todas as tribos, todas as línguas, enfim. As nações é plano de Deus, estão no plano de Deus. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Amém? Então, todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Precisamos nos lembrar disso. Então, a terra é do Senhor, o mundo é do Senhor, as pessoas são do Senhor. O diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Ele quer levar muitos com ele, mas nós temos a missão como igreja. Sabemos que nem todos serão alcançados, mas eu não sei quem vai ser alcançado. Eu preciso obedecer, eu preciso cumprir a missão, eu preciso fazer aquilo que Deus colocou para que eu e você fizéssemos ou façamos. Então, precisamos lembrar disso. São muitas pessoas, são muitas nações que precisam ser alcançadas. Glória a Deus, porque Moçambique já tem sido ministrado através da vida do pastor Aurélio e da Janaína. E eu sei que tem outros missionários lá que estão lutando junto com eles, para que a palavra seja pregada, para que essas crianças que estão se formando aí em medicina, relações internacionais, administração, vão por outras nações ali naquele entorno, na África, pregando o evangelho com poder, no poder do Espírito Santo. Os primeiros discípulos de Jesus transformaram-se em apóstolos, iniciaram a tarefa que cabe a nós concluir, eles começaram. Nós precisamos concluir. Nossa missão é ir até os confins da terra, até que todos ouçam, antes que a porta se feche. Precisamos ir até os confins da terra. Já foi falado isso aqui, somente se preocupar com a nossa igreja local é pouco para aquilo que Deus confiou a cada um de nós. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. E eu quero já, de uma maneira mais prática, talvez não sei se eu vou ajudar ou se eu vou atrapalhar, mas eu vou falar um pouco do Espírito Santo amanhã. Então eu vou introduzir aqui o Espírito Santo e você vem amanhã para a escola bíblica. Amém? Porque eu preciso falar do Espírito Santo aqui nessa manhã. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é bom demais. É muito bom sentir o Espírito Santo. É muito bom conviver com o Espírito Santo. Amém? Ele habita em nós. Ele é vida. Ele é o sopro de Deus. Ele é o ruá de Deus em nossas vidas. Então precisamos falar por quê? Porque para chegar até os confins da terra, e até que todos ouçam, é necessário poder. Atos 1:8, mas recebereis poder. E a palavra aqui é dunamis, ou dinamis, ou dínamo. E eu quero falar um pouco sobre essa palavra, os engenheiros eletricistas aqui. Falei certo, hein? Os eletrotécnicos, tem engenheiro elétrico, o engenheiro ele não gosta. Engenheiro elétrico, não, é engenheiro eletricista. Já ouvi falar isso aí. Dínamo. Se eu errar aqui, vocês complementam. Os eletrotécnicos aqui. Bem, isso que é um elemento que gera corrente contínua, transformando energia mecânica em energia elétrica. Mas recebereis poder
Poder no original aqui é dunamis, ou dinamis, ou dínamo, que significa elemento que gera corrente contínua, transformando energia mecânica em energia elétrica. Mas recebereis o dínamo de Deus, a energia de Deus, que transforma energia mecânica em energia elétrica. Como assim, pastor? O Espírito Santo é esse poder. O Espírito Santo é essa promessa que estava para se cumprir e para chegar até os confins da terra e até que todos ouçam, é necessário o poder do Espírito Santo. É necessário o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Ou por quê, pastor? Porque o Espírito Santo potencializa ações e palavras para a transformação de vida, amém? O Espírito Santo potencializa ações e palavras para a transformação de vida. Por isso que você precisa receber o dínamo de Deus, o elemento que gera energia e transforma em energia elétrica, energia mecânica em elétrica, para que você potencialize suas atitudes, suas palavras para a transformação de vidas. Por quê? Mais um porquê. Sem o Espírito Santo, nossas ações e palavras são iguais a esforço e cansaço. Você sem o Espírito Santo é cansaço e enfado. Você sem o Espírito Santo, você não consegue convencer ninguém. Convencimento limitado. Sem o Espírito Santo não há transformação. Sem o Espírito Santo não há renovação. Sem o Espírito Santo não há poder. Não há potencialização de atitudes e palavras. Portanto, para pregar o Evangelho até os confins da terra e até que todos ouçam, é necessário o dínamo de Deus, que gera energia, que potencializa suas ações e palavras para a transformação de vidas. Precisamos nos lembrar disso. Nossas ações e palavras, e agora com o Espírito Santo, como é que é isso? Nossas ações e palavras sob o poder do Espírito Santo são iguais a... Eu falei que sem o Espírito Santo é esforço e cansaço, convencimento limitado, e falei que não há transformação. Agora, sob o poder do Espírito Santo, o dínamo de Deus, o dunamis, a dinamite, a explosão de Deus em nossas vidas. O que acontece quando estamos sob esse poder? Influência. Somos uma igreja que influencia e não somos influenciados. Quando somos cheios do Espírito Santo, quando somos revestidos pelo Espírito Santo, somos influenciados. Aliás, influenciamos pessoas a viverem os propósitos eternos de Deus. Amém? É assim que funciona, irmãos. Recebemos poder, recebemos o Espírito Santo, potencializa-se nossas palavras e atitudes, não porque somos bons, mas porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos o poder de influenciar pessoas a viverem os propósitos eternos de Deus. Você pode influenciar se estiver dominado, se estiver possuído pelo Espírito Santo. Você pode fazer a diferença, porque as suas palavras e as suas atitudes serão potencializadas por esse dínamo que gera energia espiritual na sua vida. Outra questão importante que acontece quando nossas ações e nossas palavras estão sob o poder do Espírito Santo. Temos um poder de convencimento. Você pode até não saber o que falar, mas Jesus falou para os discípulos quando os enviou: olha, não se preocupe com o que vocês haverão de falar, porque o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Então, você vai falar, você sendo cheio do Espírito Santo, Ele vai colocar palavras na sua boca. Você não vai ser apenas um eco, você vai ser a voz profética de Deus dessa geração. Porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre você e te encheu. E você precisa permanecer cheio do Espírito Santo. Efésios 5, eu estou só citando versículo que nós ouvimos desde criança. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a palavra aqui no original não é enchei apenas uma vez, mas se encham.
a ideia de gerúndio, uma coisa que continua, que permanece, que não para. Enchei-vos todos os dias, se encham todos os dias, permaneçam cheios. Essa é a ideia. Por quê? Para que as suas palavras, para que as suas atitudes sejam potencializadas por esse poder, por esse espírito, por esse dínamo, por esse dunamis que é derramado sobre você. Glória a Deus. Então, poder de influência, poder de convencimento. João 16, não lembro agora o versículo, porque assim é demais também. Mas é o Espírito Santo que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo que habita em você vai te usar para convencer. Você vai ter o poder do convencimento porque o Espírito Santo está em você. E, por fim, não menos importante, o Espírito Santo vai te usar para transformação de vidas. Quantas pessoas não estão sendo transformadas aqui em Moçambique? Aquelas crianças que estão sendo ministradas porque Aurélio, Janaína e outros mais receberam poder. A promessa de Deus se cumpriu. E eu ainda lembro do Aurélio com muitas dificuldades. Eu estou falando de 2008. Mas quem diria que Deus ia fazer tanta coisa? Talvez, eu sei que Deus ia fazer muitas coisas, mas talvez nem ele imaginasse de tudo que Deus ia fazer na vida dele. Dele terminar um doutorado, ir para os Estados Unidos, ir para tantas outras nações, podendo pregar o Evangelho. E tudo financiado por Deus. Sabe por quê, irmãos? Filipenses 4,19. Porque Deus supre em glória cada uma das nossas necessidades segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. E o meu Deus suprirá em glória. Foi isso que aconteceu com ele e acontece com essa igreja, com a igreja do Senhor, com o povo de Deus. Aqueles que obedecem, aqueles que se rendem, aqueles que se dobram na presença de Deus, esses são alcançados pelos recursos do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, segundo o seu dunamis, segundo o seu dínamo, segundo o seu poder que gera força em nós para cumprir a missão que Ele confiou à sua igreja. Ele não apenas nos chamou, Ele não apenas nos enviou, mas Ele nos capacitou, Ele nos deu poder. E foi isso que aconteceu com a igreja ali em Atos Apóstolos. Quando receberam poder, o que aconteceu? O dunamis, o dínamo, potencializa continuamente nossas ações e palavras, gerando poder para influenciar, convencer e transformar. E a partir daí somos capacitados para sermos o quê? E sereis minhas testemunhas. Nós seremos testemunhas. E o que é testemunhas? O que são testemunhas? Indivíduos que testificam e confirmam uma história. Aqueles discípulos, eles foram capacitados, eles foram ensinados para testificar. Aliás, eles tiveram também a oportunidade de ter experiência, de conviver com Jesus, e era disso que eles falavam quando eles saíram, quando eles receberam poder. Eles não inventaram uma história, eles apenas testificaram de algo que eles viveram, que eles presenciaram. Eles viveram com Jesus. Jesus ficou 3 anos com eles, capacitando, ensinando, para que eles continuassem a missão. Mateus 28. Para que eles fossem batizando por todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles ensinassem aquelas pessoas, aquela geração, aquele povo, naquela época, o poder de Deus, Jesus Cristo cravado, crucificado na cruz, para nos reconciliar com Deus. Essa era a mensagem do Evangelho. E o Evangelho, Romanos 1,16, é o poder de Deus, é o poder, irmãos, de novo o poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, esses discípulos, apóstolos, foram capacitados para serem testemunhas. Então, receberam poder não é para ficar pulando, não é para ficar
de bobeira, vacilando. Pega a visão aí. Amém? É para ser testemunha. Porque tem muita gente só focado dentro da igreja. E a igreja foi chamada para fora, não para dentro. Embora o dentro seja importante, porque esse lugar, escolhi e santifiquei este lugar para que ele se manifestasse, para que Deus fosse exaltado, adorado, para que aqui você seja ministrado, cheio, revestido, para ir, não apenas para ficar. Você permanece para ser cheio, depois que você é cheio, você vai para cumprir a missão. Você recebeu poder para ser testemunha, para confirmar uma história que você já viveu, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você foi cheio do Espírito Santo, você aceitou o sacrifício de Cristo, Jesus morreu por você e morreu também por todos, e por isso precisamos falar, porque tem pessoas que não sabem disso, que precisam receber esse mesmo poder para serem transformados, para serem influenciados, para serem convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que você recebe poder. Os dons do Espírito Santo, né, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o dom de curar, o dom de operações de milagres, dom de línguas, dom de profecias, não é apenas para você ficar brincando, mas é para a edificação do corpo de Cristo, é para a transformação de vida, é para evidenciar o Deus que você serve. É também o dom do amor. As pessoas precisam ser amadas. E Deus escolheu a igreja para se manifestar e amar as pessoas. E abraçar as pessoas. E clamar pelas pessoas, e interceder pelas pessoas. E curar, e transformar as pessoas através da igreja. Poderia ser um monte de coisa. Até as pedras, né? A palavra vai dizer que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Mas Deus aprove ao Senhor escolher a mim, a nós, a você, a igreja, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, povo de Deus. É isso que nós somos. E fomos escolhidos para ser testemunhas. A palavra testemunha no original é mártir ou martiria, capaz de dar a sua própria vida para. Foi isso que os discípulos... Você é capaz, fica aqui é doideira. Você é capaz de dar a sua própria vida por Jesus? Ele foi capaz. Ele deu. Ele morreu. Para que eu pudesse viver. Para que nós pudéssemos viver. Jesus morreu. E em João 13,15 vai dizer que eu vos dei o exemplo para que vocês vão e façam o mesmo. Pergunto. Já vou responder para você. Você, por si só, você não é capaz. Mas, pelo poder, pelo dunamis, ou pelo dínamo de Deus, que potencializa em nós nossas ações e palavras, Ele nos capacita para sermos testemunhas, pessoas capazes de dar a sua própria vida em favor do Evangelho, para a glória do Senhor. Foi assim Pedro morreu, não quis morrer crucificado como Jesus, foi crucificado para baixo. Paulo morreu, e todos nós sabemos, né? João Batista foi decapitado. Grandes testemunhas, grandes mártires, que não entenderam a missão, entenderam o seu chamado, e a ponto de dar a sua própria vida. Não estou aqui querendo que ninguém seja o salvador da pátria, porque o salvador da igreja é Jesus Cristo, amém? Mas, qual o teu nível de intimidade? Qual o teu nível de obediência, de rendição diante de Deus? Qual o teu nível de profundidade na oração, na palavra? Porque se amamos tanto Jesus, se amamos tanto o Espírito Santo, devemos honrar isso com nossas atitudes e com nossas palavras. Tem muita gente que fala que ama a Bíblia, que a Bíblia é demais, é maravilhosa, mas o cara não lê a Bíblia. Mas se eu perguntar aqui, todo mundo vai ler, a Bíblia é importante? É. Você lê? Não. É complicado isso, né? Todo mundo fala da escola bíblica, que é importante. Eu falo, né? Eu cresci, muitos versículos que eu estou citando aqui, eu decorei na escola bíblica dominical. Aliás, estou lembrando aqui uma coisa, quando o Aurélio estava falando das crianças, e aqui também, eu
tive a convicção do meu chamado. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir, não tem problema não. Eu tive a convicção do meu chamado com 13 anos de idade. 13 anos é adolescente, né? Pré-adolescente, não sei nem se tem pré-adolescente, mas estão dizendo que não tem mais. 12 é adolescente e pronto, não tem negócio de pré. Mas eu creio nessas crianças aí que são usadas hoje. E em algum momento, a Janaína falando, eu falei, eu acho que eu já falei isso, que a criança é o futuro da igreja. Aí eu falei, não, vou mudar agora o meu discurso. A criança é o hoje, é o presente da igreja também. Amém? Nós somos a geração que vai fazer a diferença, inclusive as crianças, porque nós aprendemos com elas todos os dias. Amém? Então, quando ainda adolescente, eu tive a convicção do meu chamado. E quero também dar um outro testemunho muito bacana para a edificação do corpo de Cristo aqui. Eu estava no período, né, de carnaval, num acampamento lá, numa cidade chamada Arceburgo, um acampamento da Igreja Congregacional de Mococa, porém, tinham lá 100 jovens de Uberlândia, do Guarujá, daqui da Zona Sul, alguns da Zona Leste, Pedro Nunes, por exemplo. E, irmãos, como foi tremendo aquele congresso. Estou falando isso, muitos jovens, muitos adolescentes. Irmãos, foram 4 dias intensos na presença de Deus. E eu fiquei feliz porque às vezes a gente está que nem Elias dentro da caverna e é preciso alguém falar assim, olha, tem mais 7.000 que não se dobraram, viu? Então se você, talvez não seja a realidade de vocês, mas de muitas igrejas. Ontem eu estive em outra igreja que tinha um jovem. A igreja estava cheia. Com todo respeito aos mais experientes. Mas só tinha um jovem, tem coisa errada. O culto não era só para os terceira idade. O culto era... Eu me incluo jovem, mas eu nem estou falando de mim, hein? Tô. Mas tinha um jovem, eu falo, na casa dos 20 ali, né? De 20 e 30. Isso acende uma luz para nós, amém, irmãos? Precisamos investir nos nossos jovens, precisamos investir nas crianças, nos adolescentes, nos mais experientes, nos homens, nas mulheres. Mas eu estou só falando porque eu vivi 2 contratempos essa semana. De ver jovens confessando pecado, se arrependendo, sendo cheios do Espírito Santo. E isso no meio congregacional já foi mais, hoje menos. Mas é divisor de água, é quebra de paradigmas. Então eu quero dizer que estamos no caminho, amém? Eu sei que não é fácil, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para potencializar nossas ações, palavras, atitudes, para gerar transformação de vidas. Então, precisamos ser testemunhas que confirmam, que testificam uma história, que é capaz de dar a sua própria vida para que outros sejam alcançados. Isso só é possível pelo poder, pelo dunamis, pelo dínamo que potencializa continuamente nossas ações e palavras, gerando poder para influenciar, convencer e transformar. É assim que funciona. E seremos testemunhas. Testemunhas para quê? Influenciar quem? Aonde? Convencer o quê? Fica aqui uma pergunta. Estamos juntos, irmãos? Amém? Amém. Influenciar, convencer e transformar quem? Aonde? Resposta. Está no versículo, ou na continuação do versículo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, até que todos ouçam. É para isso que você precisa de poder. Não é para ficar sentado num banco de igreja, mas é para sair, para ser testemunha, para caminhar, para cumprir a missão. E cumprir a missão envolve... Essa não é a melhor palavra. Tem a ver com envolvimento. Tem a ver com participação. Tem a ver com entrega, rendição, obediência. Só cumpre a missão quem entende essas palavras que nós acabamos de falar aqui. É necessário obedecer, se render ao Senhor, para ser testemunha, para transformar, para influenciar,
para viver um novo tempo que Deus preparou para todos nós e toda a sua igreja. Seremos enviados para onde, irmãos? O Aurélio está lá em Moçambique, para diferentes grupos e em diferentes contextos culturais. Temos muitos povos não alcançados aqui em São Miguel Paulista, sabia disso? Temos muitos povos não alcançados aqui em São Paulo. Esse dia eu estava conversando com alguém, falando sobre educação, e a pessoa falando que estava dando aula, ou estava ajudando um trabalho com povos indígenas, sabe onde? Em Parelheiros. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, talvez vocês aqui já conheçam há mais tempo, mas povos indígenas, muitas pessoas, se eu perguntar, eu tenho certeza que não imaginava que aqui na capital, São Paulo, Parelheiros é Zona Sul, né? Tudo bem que é lá no fundão, mas é Zona Sul. Se eu perguntasse, não tem índio aqui em São Paulo, aqui na capital. Pode ter nos interior, ou nos interiores aí, ou no interior, nos extremos do estado, mas ou no sertão, ou no norte, e nós sabemos que temos, mas talvez muitos que estão aqui não imaginavam que tem povos indígenas lá em Parelheiros. Como alcançar esses povos indígenas? É pelo poder do Espírito Santo, que dá sabedoria, que dá discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que dá força, disposição para você ir aprender um dialeto diferente, para você aprender um canimambo, iuçu, não sei o quê, né? Não é isso que nós cantamos aqui? É para poder alcançar esses povos não alcançados, até que todos ouçam. E isso, irmão, se não for pelo poder do Espírito Santo, bate preguiça, bate cansaço, bate enfado, bate tanta coisa, embora, e aqui vai uma palavra de exortação, embora que para outras coisas não temos cansaço, não temos enfado, não temos problema nenhum, a gente dá um jeito. Para ir para a piscina, para ir para a praia, ou ir à praia, para ir para o interior, para viajar, e não tem nenhum problema nisso. Está tudo certo para ir no shopping, pode ir, faz parte da nossa vida, né? Somos cristãos, mas não somos alienados, somos um povo de Deus esclarecido, que sabe o que quer, sabe de onde veio, sabe para onde vai, está tudo certo. Mas precisa ter disposição, irmãos. Bando de preguiçoso que tem por aí em algumas igrejas. Aqui não deve ter isso, não. Aqui, pelo amor de Deus. Aqui, amanhã é casa cheia aqui na escola bíblica. É verdade, o cara vai assistir Big Brother. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Eu vou orar aqui hoje, se tem BBB aqui, nós vamos orar aqui para Deus quebrar as cadeias. Quebrar as amarras, em nome de Jesus. O cara perde tempo com novela. Gente, eu não estou aqui dizendo que você vai morrer, que você vai para o inferno porque você assistiu uma novela. Mas tanta coisa importante. O cara nem leu a Bíblia a semana toda, mas eu tenho certeza que muitos aqui não. Eu falei aqui em outro lugar. Aqui não deve ter essas coisas. O cara não leu a Bíblia um versículo. Se leu algum versículo, é aquelas mensagens que vem no grupo, que é terrível. O sangue de Jesus tem poder também. Bom dia, boa tarde. Embora os versículos sejam sempre bons, mas não é fácil, irmãos. É muita mensagem, você abrir as imagens ali é complicado. Então, alguns têm lido por causa disso até, né? Aí vão dizer, tá vendo, pastor? Por isso que eu mando. Mas é muita preguiça. Sabe por quê? Porque não está cheio do Espírito Santo. Irmão, quem está cheio do Espírito Santo, ele tem vontade de orar. Ele tem vontade de ler a Bíblia. Ele tem vontade de conversar com as pessoas sobre as coisas de Deus. Aliás, eu quero contar foi engraçado. Lá no acampamento, meu filho tem bronquite asmática, alérgica, tudo você imaginar aí. E fica cansando, né? E aí ele não levou a bombinha. Poxa vida, é uma cidade do interior, no meio do mato. Aí ele acorda 2 horas da manhã. Eu falei, Lucas, 2 horas da manhã, Lucas, ninguém merece. Eu estava deitado com ele, né? Homens de um lado, mulheres do outro, tal, aquela coisa toda. E no nosso quarto tinha algumas pessoas. E ele, pai, eu tô cansando. Eu falei, não, aguenta mais um pouco aí, daqui a pouco dá 5 horas. Porque na cidade que nós estávamos não tinha nem farmácia aberta, tinha nada. Eu tinha que ir para outra cidade para ir numa farmácia, Droga Raia, ó, fazendo propaganda, para poder comprar uma bombinha, porque com a bombinha ele precisava do sopro, do Espírito Santo. E nada, ele deitou, falei, deita mais um pouquinho, eu com preguiça, olha o pastor com preguiça.
de sair naquela hora. Eu ia acordar todo mundo, né? Tinha que abrir, era tipo uma fazenda lá, tinha que abrir a porteira e tudo mais. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Os entendedores entenderão. E aí, beleza, acordou de novo. Falei, não, vamos embora. Peguei a chave do portão, peguei a chave do carro, vamos. Coincidentemente, irmãos, no centro da cidade, a gente tinha que passar pelo centro da cidade para ir para outra cidade. Eu passei, tinha um posto aberto. Um posto. O nosso posto aqui de São Miguel, ali na Presa do Rio, é 10 vezes maior do que o posto da cidade. Estava aberto. Tinham 2 pessoas lá dentro, uma chamava Luana, eu entrevistei elas. Outra chamava Beatriz, uma era da missão pentecostal, a outra era católica, e tinha um médico chamado Rafael, que atendeu o Lucas, dormindo, eu acordei o Rafael. E aí, enquanto o Lucas estava tomando inalação e tomando um negócio na veia, não sei, corticoide, quem é da área de saúde aqui, ele tinha que tomar alguma coisa na veia e estava tomando inalação. E aí, eu fui lá para a recepção, e aí, Luana, tudo bem, Luana? Como é que você está? Já estava acordado mesmo, né? Pastor, você é daqui mesmo? Você é de alguma igreja, não sei o quê? Ela, não, eu sou católica. Ah, você é católica. Você, 22 anos, tem idade de ser minha filha. Você namora 8 anos. Vou morar pelo seu namorado, está te enrolando há 8 anos. Isso 3 horas da manhã. Aí aparece a Beatriz, eu sou da missão pentecostal, porque vocês não avisaram que estava tendo um acampamento, que eu queria mandar minha filha. Eu falei, puxa, já estava lotado, não cabia realmente encerrar as inscrições. E também não ia divulgar naquela cidade, porque a igreja era de outra cidade. E, enfim, apenas o local foi locado para isso. E falando com elas, e aquela coisa toda, e o Lucas lá tomando a inalação com o médico Rafael, eu falei, olha, sabe uma coisa, eu não posso ir embora aqui sem orar por você, irmã Beatriz, e por você, Luana, porque foi Deus que colocou essa bronquite no meu filho Lucas, porque eu precisava vir aqui orar por vocês, eu não posso ir embora. Aí está ali o pastor dando as mãos, e eu falei, Luana, em homenagem a você que é católica, vou terminar com o Pai Nosso. Então orei, ministrei sobre a vida deles, do pastor Rafael, do médico, ele era médico. Do médico Rafael, nem sei, com o Rafael eu não conversei muito, porque ele atendeu, estava junto, mas não entrei em detalhes. Mas na recepção, sabe como que é, não tem ninguém ali, você começa a puxar assunto. Quem é cheio do Espírito Santo, sempre tem uma coisa boa para falar. No mínimo, ele pergunta para a pessoa se ela quer receber uma oração. Faça isso. Então era 3:30 da madrugada. O Lucas tinha ficou 1 hora na inalação lá, 3:30, 4 horas. Estávamos nós, a cidade completamente deserta, mas nós ali, orando pela Luana, pela Beatriz, da missão pentecostal, pelo médico Rafael. E ali Deus foi ministrando e elas foram sentindo a presença de Deus. E nós saímos dali e ela falou, muito obrigado porque vocês vieram aqui. E eu falei, Lucas, eu entendi que Deus perdoe a minha preguiça, porque eu não queria vir aqui. Mas Deus tinha um propósito, irmãos. É assim que Deus faz. Quando você está cheio do poder, Ele potencializa suas ações, atitudes e palavras para transformar vidas. Aquelas mulheres nem imaginavam que um pastor de São Paulo com seu filho doente precisaria de uma inalação para elas receberem a oração. Olha que coisa louca, inusitada, maluca. Mas é assim que Deus faz, aquilo que a gente menos espera, aquilo que a gente menos imagina. É assim que Deus age em nós e através de nós. Amém, irmãos? Então vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. É por isso que a palavra diz que muitos, sem saberem, hospedaram anjos. Então se liga, presta atenção, Deus tem um propósito. Há um propósito, há um tempo determinado, há um propósito determinado para todas as coisas, debaixo do céu e sobre a terra. Então tudo o que acontece, Deus tem um propósito, nada é por acaso. Até mesmo uma falta de ar. Que você pode dizer, poxa, de madrugada uma falta de ar. O problema não era eu, não era o Lucas. O problema é que aquelas pessoas precisavam de oração. Eu lembro que a Beatriz até mandou uma foto dela, do filho e do marido. Ela, olha, o ano que vem vocês vierem para cá, avisa que eu quero mandar minha filha. E se eu puder, eu quero ir também. Então, precisamos influenciar pessoas a viverem os propósitos de Deus. Precisamos conduzir pessoas a uma vida contagiante, centrada em Jesus. É para isso que você recebe poder
para ser capacitado a ser testemunha para quem? Para onde? Samaria, Judéia, Jerusalém, até os confins da terra, até que todos ouçam. E para finalizar, pelo poder do Espírito Santo, o dunamis, o dínamo, que potencializa continuamente nossas ações e palavras, seremos ajudados a superar barreiras e preconceitos. Amém? Você vai superar preconceitos e barreiras. Muitas igrejas não estão preparadas hoje. É um desafio para nós, cristãos. Muitas igrejas não estão preparadas para trabalhar com homossexuais, para trabalhar com prostitutas e tantos outros povos não alcançados. São povos não alcançados. O Espírito Santo vai nos capacitar para amar essas pessoas, para dar a vida por elas. Não porque elas são mais ou menos, mas é porque Jesus não faz acepção de pessoas e Ele amou a todos incondicionalmente. Independente, o comportamento de uma pessoa é pecado. A pessoa é amada e querida por Jesus, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. 2 Timóteo 2:3. Essa é a vontade de Deus. Gente, eu tô meio perdido no horário, mas está acabando. Esse negócio está acabando. Pastor falar está acabando é complicado. Segura aí que dá para comprar o frango ainda. Vamos falar para o cara a batata. Amém. Mas eu estou acabando de verdade. Então, para acabar, para refletir e praticar, ore por seus parentes e amigos. Quando você é cheio do Espírito Santo, eu estava aqui, a Terezinha ministrando na oração, eu orei pela minha igreja, pelos membros da minha igreja. Eu orei por algumas pessoas específicas, que têm maridos que não são cristãos. Então, na ministração aqui, Deus me levou a orar por essas pessoas. Orei pela minha liderança aqui, quando eu estava aqui. Senhor, restaura, fortalece, renova. Então, o Espírito Santo nos leva, irmãos, a orar, parentes, amigos, colegas, irmãos. Viva o Evangelho é o poder de Deus. Então, para refletir e praticar, viva o Evangelho. Simples, não inventa a roda. Leia a Bíblia, ora. Seja sensível à voz do Senhor. Isaías capítulo 20 vai dizer assim que se você ouvir uma voz sussurrando no seu ouvido, esse é o caminho, andai por ele, vai em frente. Porque o pastor falou sobre Provérbios 3:6, né? Vou esquecer aqui. E ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Ouça a voz do Senhor dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Ou pode ser que você ouça, esse não é o caminho, vai por outro caminho. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, está suscetível à sua voz. Pratique e reflita isso. Crie oportunidades, relacionamento intencional, inspire. Você é uma inspiração para as pessoas? Ou você é uma má influência para as pessoas? Seja uma boa influência para os seus filhos. Que os seus filhos queiram ser como você. Eu tenho algumas dificuldades. Aqui não deve ter ninguém assim, mas eu tenho algumas dificuldades lá na igreja, que tem alguns pais que deixam o filho lá no culto ou na igreja e deixam o filho na escola dominical e vão para outro lugar, ou vão para casa dormir, ou sei lá o que vão fazer. E aí, são esses pais, ou alguns desses, que me procuram durante a semana, no gabinete, para falar, olha, meu filho não quer vir para a igreja, meu filho não está à vontade de orar, meu filho não está lendo a Bíblia. Aí eu pergunto, você vem para a igreja? Ela vem trazer, mas não fica. Você lê a Bíblia? Os versículos que os irmãos mandam de bom dia. É que eu estou só parafraseando, né? Não foi bem assim a resposta. Mas não lê periodicamente. Não estou dizendo que tem que ler, sabe, todo dia às 9 horas. Não é isso, irmãos. Mas talvez você pode até ler 2 ou 3 vezes por semana. E não vou falar aqui nenhuma heresia. Mas sabe aquela leitura que você separou aquele tempo? Separar é santificar.
Santificar é separar. Você separou aquele tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus, para buscar na palavra sabedoria. Então, você pode até não ler todo dia, mas se você ler 3, 4, 5 dias durante a semana, isso já vai fazer toda a diferença. Mas intencionalmente. Então, crie oportunidades para ler a Bíblia, crie oportunidades para orar, crie oportunidades para influenciar pessoas, para inspirar pessoas. Esses pais não estão inspirando, estão dando um mau exemplo. E em alguns casos até um pai falou para mim, ele já falou para mim, você não fica, por que eu tenho que ficar? Sabe aquela pessoa que fuma e fala para o filho não fumar porque é ruim, mas ela fuma todo dia, ou ele. Então, precisamos inspirar pessoas a viver os propósitos de Deus. Precisamos inspirar os nossos filhos a quererem orar. Missões Kids aqui, precisamos criar os nossos filhos para querer fazer missões na sua escolinha, aonde eles estiverem, mesmo sendo crianças. Eu falei do acampamento, eu lembro que no último dia eu fiz um desafio, porque Deus estava colocando no meu coração o desejo de orar por jovens e adolescentes que estavam sentindo o chamado missionário e pastoral, porque temos vivido, de certa forma, e guardadas as devidas proporções, uma certa crise de vocação. Precisamos atentar para isso. E ali Deus colocou no meu coração para desafiar jovens e adolescentes naquele lugar, para servir a Ele através da obra missionária e do ministério pastoral. E para a glória de Deus, uns 8 a 10 jovens foram lá na frente. É pouco, foi 10% do que tinha lá, mas se fosse já estava bom demais. Mas ali, jovens, irmãos, e adolescentes falando, Senhor, eu reconheço, eu sei que o Senhor está me chamando para a obra missionária. Precisamos inspirar pessoas a viver os propósitos de Deus, conduzir pessoas a uma vida contagiante. Tem gente que contagia ninguém, contagiante, centrada em Jesus. Nenhum de nós poderá alcançar grandes resultados. Vamos ficar de pé? Nenhum de nós poderá alcançar grandes resultados na obra missionária se não tiver essa obra como principal, como prioridade. No plano de Deus, a obra missionária, ocupa o primeiro lugar. Por isso Deus não se agradará se a considerarmos em segundo, e não o abençoará se ela não tiver para nós a mesma importância que tem para Ele. Temos que ir, que o Senhor nos ajude a conquistar o mundo até que todos ouçam. E eu quero orar por você e com você aqui nessa manhã. Eu quero orar para que o Espírito Santo te inspire a viver os propósitos eternos de Deus. Para que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Muitos têm vindo à igreja para ver sinais e maravilhas. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas isso não pode ser o principal. Porque os sinais e maravilhas, milagres que Deus tem para derramar, já derramou e continuará derramando, são para aqueles que creem. Marcos 16, estes sinais acompanharão aqueles que vêm à igreja de manhã? Não. Estes sinais acompanharão aqueles que creem no nome de Jesus, que Jesus é o Senhor. Falarão novas línguas, curarão enfermos, expulsarão demônios. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, porque os sinais, os milagres, o poder de Deus vai se manifestar através do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então eu quero te convidar a orar comigo. Eu não vou, embora eu goste de fazer sempre, mas eu quero que você aí no seu lugar, não vou falar para você vir aqui na frente, mas eu quero que você aí, porque Deus pode aí no seu lugar manifestar a glória dele, encher você do Espírito Santo, pode derramar os dons do Espírito Santo aí onde você está. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. É assim que diz a palavra de Deus. E é assim que nós devemos crer. Cantamos aqui que nós não somos aqueles que vivem do que veem,
mas do que creem. Nós andamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então, eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. Primeiro, coloca a mão no seu coração aí. E que você possa falar: Senhor, eu quero receber o Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser testemunha. Eu quero, Senhor, confirmar e ratificar aquilo que eu vi, aquilo que eu senti e aquilo que eu tenho vivido. Senhor, eu quero ir. Eu não quero me acomodar, eu quero ser um inconformado, porque a Tua palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que diz a Tua palavra, Senhor. É assim que nós cremos, é assim que nós vencemos, é assim que nós queremos prosseguir, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o plano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, é assim que nós queremos viver, sendo testemunhas, primeiro na nossa casa, na nossa igreja, no nosso bairro, depois, Senhor, em outras cidades, outros estados, depois, Senhor, em todo o Brasil e até os confins da terra, até que todos ouçam. Deus, que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa vontade. Ó Deus, queremos nos entregar nesta manhã, diante da Tua palavra, diante do Teu altar, diante do Senhor, diante dessa nuvem de testemunhas, diante dos céus, do inferno, da terra, dos anjos, dos principados. Queremos, Senhor, ó Deus, dizer que nós queremos ir, queremos ser cheios, queremos viver um novo tempo, queremos influenciar pessoas, queremos que o Teu dínamo potencialize nossas ações e palavras para a transformação de vidas nessa geração. Ó Deus, que o meu filho, que a minha filha seja transformado, ó Deus, pelo Teu poder, através do meu testemunho, através das minhas palavras. Ó Deus, que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, mas sim palavras que sejam para edificação, sim palavras que sejam para abençoar e não para amaldiçoar. Ó Deus, eu quero vestes novas, vestes brancas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Ó Deus, porque bem-aventurado aqueles cujas roupas, cujas vestimentas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Oh Jesus, abençoa essa igreja, meu Pai, abençoa esse povo, ó Deus, que se reúne aqui nesse lugar, ó Deus, que seja um povo forte, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que entende a missão, um povo que cumpre a missão, um povo, ó Deus, que foi chamado, foi capacitado, ó Deus, para fazer a diferença nessa geração. Ó Deus, eu oro pedindo que o Senhor venha, Pai, operar sinais e maravilhas nesse lugar, sinais e maravilhas no meio do Teu povo, em nome de Jesus.